Boa noite, eu sou o professor Zoé de Língua Portuguesa, estou retornando de licença médica, né? Onde estive em tratamento, estou bem melhor, graças a Deus, retomando aos poucos, né? Espero que vocês estejam todos bem, gozando de ótima saúde com seus familiares, tá? Em virtude de tudo isso que está acontecendo, desejo saúde para todos vocês também, tá? Então, eu estive conversando com as professoras que estavam substituindo. Elas me disseram que vocês, nesta apostila, chegaram até a página 4. Eu gostaria de fazer novamente uma breve leitura dessa apostila para relembrar aquilo que foi dito, né? E depois passarmos para as atividades, tá? Então vamos lá. Muito bem. Então vamos à leitura. Língua portuguesa. Conectores textuais. Em resumo, a partir das atividades até aqui desenvolvidas, podemos perceber que as conjunções e articuladores textuais são importantes para a construção das relações de sentido em um texto. Vejamos exemplos abaixo para comparar a relação de sentido de um texto, comparar a diferença de um mesmo período construído sem conectores e com a presença deles. Letra A. O Brasil é um país rico. Chama a atenção a pobreza em que vive grande parcela de sua população. Letra B. O Brasil é um país rico. Entretanto, chama a atenção a pobreza em que vive grande parcela de sua população. Agora veja o quadro com elementos coesivos para usar dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. Prioridade. Em primeiro lugar, a princípio, primeiramente e principalmente. Relevância. Primordialmente, sobretudo, etc. Tempo, no sentido de frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade ou posterioridade. Então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse meio tempo, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, etc. Então todas essas se referem a tempo. Agora vamos ver semelhança, comparação e conformidade, né? Semelhança, comparação, conformidade. Então vamos lá. Como, consoante, segundo, da mesma maneira que, do mesmo modo que, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, como, assim como, bem como se, à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor e quanto pior. Aí vem o tanto. Tanto mais, tanto menos, tanto menor, tanto melhor e tanto pior. Tanto quanto. Que e do que. Tal e que. Tanto quanto. Tão, quão. Não só como, tanto como, tão como, etc. Condição e hipótese.
Se, desde que, salvo se, exceto se, contanto que, com tal que, caso, a não ser que, a menos que, sem que, suposto que, desde que, eventualmente. Adição ou continuação. Quer dizer, você está somando, colocando mais coisas no seu texto, então, aí você vai colocar. Além disso, ademais, mas também, outro sim, do mesmo modo. Ainda mais, por outro lado, também, e, nem, não só, mas também, não apenas, como também, não só, bem como, e, além de, ainda e etc. Dúvida e incerteza. Talvez, provavelmente, possivelmente, quem sabe, é provável. Não é certo. Se é que acaso, porventura, etc. Certeza e ênfase. De certo, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, sobretudo, inegavelmente, com toda a certeza. Então essas palavras aí é quando você está afirmando com certeza. Para expressar a surpresa, né? Ou imprevisto. Inesperadamente, inopinadamente, de súbito, imprevistamente e surpreendentemente. Ilustração ou esclarecimento. Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, ou melhor, aliás, ou antes, vale dizer, etc. Propósito ou finalidade, com o fim de, a fim de, com o propósito de, para que, a fim de que, com o intuito de, com o objetivo de, para e etc. Lugar e proximidade, perto de, próximo a ou de, junto a ou de, mais adiante, além, lá, ali. Algumas preposições e os pronomes demonstrativos. Conclusão. Em suma, em síntese, enfim, em resumo. Portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, por isso, por consequência, assim, desse modo e etc. Causa, consequência e explicação. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, tão, tanto, tamanho, que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, como, que é igual a porque, que tem o mesmo sentido, né? Portanto, logo, que também tem o sentido de porque, de tal sorte que, de tal forma que, visto que, dado que, como, devido a, em virtude de, tendo em vista isso, face a isto, etc. Contraste, oposição, restrição, ressalva e concessão. Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, porém,
menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, por menos que, a menos que, a não ser que, em contrapartida, enquanto, ao passo que, por outro lado, sob outro ângulo, apesar de, a despeito de, porém, sob outro ponto de vista, de outro modo, por outro lado, em desacordo com, etc. Alternativa: ou, ora, ora, quer, seja, já, e nem, tá? Esses aí são exemplos de alternativa. Ou eu ou você poderemos fazer o serviço. Ora eu, ora você, estaremos ocupados. Quer eu, quer você, estamos aqui para ajudar, né? Assim por diante. Negação: não, absolutamente, tampouco, de modo algum, nunca. Todas essas palavras têm sentidos negativos. Você está falando, você está negando. Afirmação: sim, certamente, efetivamente, realmente, seguramente, indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida nenhuma, né? Inquestionavelmente, aquilo que não se questiona, sem dúvida, de certo, por certo e com certeza. Modo: bem, mal, assim, depressa, devagar, como, alerta, melhor, mais bem, no sentido de mais bem, tá? Pior, no sentido de mais mal. Ele está melhor hoje, ele está mais bem que ontem, por exemplo, né? Ele está pior, ele está mais mal que ele estava ontem. Às pressas, à toa, às escuras, à vontade, de mansinho, em silêncio, em coro, face a face, às cegas, a pé, a cavalo, de carro, às escondidas, às tontas, ao acaso, de cor, de improviso, de propósito, de viva voz, de uma assentada, de soslaio, passo a passo, cara a cara, etc. Também exprime modo a maioria dos advérbios terminados em mente. Por exemplo, suavemente, corajosamente, impiedosamente, severamente, etc. Referência: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz, além de, antes de, a quem de, até a, dentro em, dentro de, depois de, fora de, ao modo de, à maneira de, junto a, devido a, em virtude de, graças a par de, etc. Intensidade: muito, pouco, assaz, bastante, deveras, menos, tão, tanto, demasiado, mais, demasiadamente, meio, todo, completamente, profundamente, excessivamente, extremamente, demais, nada. Por exemplo, isto não é nada fácil.
Isto não é nada fácil. Ligeiramente, levemente, que, por exemplo, que fácil é este exercício? Quão? Como? Como cantam? Quanto? Bem, mal, quase e etc. Inclusão. Incluir, né? Então, até. Até ele já tinha chegado, por exemplo, né? Inclusive a senhora da esquina viu o acidente. Mesmo sabendo que você não estava, ela veio até aqui. Também, ainda, ademais, além disso, de mais a mais. De mais a mais, eu não te conheço, por isso não quero conversar com você. Isso é inclusive. Tudo é inclusive. Exclusão. Apenas, salvo, senão, somente, exclusive, que é ao contrário de inclusive. Menos, exceto e fora. Outros recursos coesivos, que dão coesão, recursos coesivos para dar coesão ao texto, né? Já vimos isso. A, e, além de, além disso, ademais, ainda, mais, também, bem como, também serve para acrescentar ideias e argumentos. Embora, letra B, né? Embora, não obstante, apesar de, a despeito de, contudo, estabelecem relação de concessão, de resignação. Letra C. Mas, porém, entretanto, no entanto, sob outro ponto de vista, de outro modo, por outro lado, em desacordo com, estabelecem oposição entre ideias. Então, toda vez que você estiver falando, por exemplo, eu gosto de fulano, acho ele uma pessoa boa, porém distraída, né? Então, quando você coloca esse mais, esse porém, na primeira parte da frase, você está falando uma coisa, daí você muda totalmente o sentido da frase. Por exemplo, ela é uma garota bonita, porém mal educada. Então, quer dizer, você falou num sentido afirmativo na primeira fase, na segunda parte já muda totalmente. Letra D. Assim, dessa forma, portanto, desse modo, enfim, ora, em resumo, em síntese, servem para complementar e concluir ideias. Letra E. Assim como, da mesma forma que, como, tal que, estabelecem relação de comparação, de semelhança. De fato, letra F, né? De fato, realmente, é verdade que, evidentemente, obviamente, está claro que, são usados para fazer constatações ou para admitir um fato. Letra G. Porque, devido a, em virtude de, tendo em vista isso, face a isto, servem para introduzir explicações. Letra H. Sobretudo, principalmente, essencialmente, são usados para dar ênfase ou destaque a algum fato ou ideia. Letra I. Antes que, enquanto, depois que, quando, no momento em que, estabelecem relação de temporalidade, tempo, tá? Agora vamos para os desafios da língua portuguesa, tá? Que vocês farão essas atividades e enviarão para o professor. Não se esqueçam. Consulte o quadro acima e substitua as palavras em destaque por conectores que também mantêm o sentido adequado, estabelecido pelo conector em destaque. Então vocês vão substituir o que está destacado, mas que continue dando sentido à frase. Por exemplo, primeiro, aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial.
mas também, isso aí está destacado, pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora, isso está destacado, né, o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Então vocês vão substituir aí os conectivos, mas também, embora procurando no quadro, como pode ser substituído para dar sentido, continuar com sentido, tá? Número 2. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Então, aí nessa linha nós temos mas também e como, né? Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, está destacado aí, né? É importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. A número 3. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. 4. Utilizando os conectores listados no quadro acima, construa duas orações usando conectores que indiquem oposição de ideias, isto é, ideias de sentido contrários, tá? Letra B. Construa duas orações usando conectores que indiquem condição, condicional. Talvez. Pode ser, né? Letra C. Construa duas orações usando conectores que indiquem intensidade. Vocês vão lá ver naqueles intensidade, né? Letra D. Construa duas orações usando conectores que indiquem exclusão. Então nós vamos até aqui nessa aula. Vocês façam as atividades e enviem para o professor, tá? Fiquem bem, até a nossa próxima aula. Boa noite.